Boa noite pessoal. Estamos aqui, vamos começar em breve a live de hoje com o André Lima, o advogado, fotógrafo e cinéfilo André Lima, meu aluno querido. Já deve estar entrando, vamos ver aqui. Já vou autorizar. Vamos lá, boa noite Rodrigo, boa noite pessoal. Olha ele aí, tudo Olá, bem? boa noite. Boa noite, bem-vindo André. Prazerzão aqui ter você Prazer aqui todo com meu, a gente. papo com Falar você. de cinema falar de cinema é sempre bom, né? Com quem Sempre, curte, sempre com quem bom. gosta. Pois é, o pessoal tá entrando. Deixa eu então já fazer uma apresentação, né? As pessoas querendo saber quem é o André, né? Pouca gente, talvez. Só que quem fez já os meus cursos certamente te conhece, porque você fez praticamente todos os meus cursos, acredito que talvez todos até, né? Os presenciais eu tenho certeza que foram todos. Os presenciais todos, É, a pandemia aqui da leva do telepresencial, alguns desse ano eu não consegui fazer, mas ano passado eu acho que consegui fazer quase todos. pois é, então. É, na verdade, então deixa eu explicar, o pessoal está entrando, se lembrando, né, que essa nossa live vai ficar gravada depois e disponível tanto no meu YouTube quanto no Instagram. Mas a minha ideia é que a gente tenha um papo sobre estudar cinema, né? Algo que cresceu muito durante a pandemia, né? As pessoas ficando em casa, com home office, que é muitas vezes massacrante para muita gente, então você tem que encontrar válvulas de escape, né? E estudar cinema é muitas vezes uma maneira de você buscar a sua sanidade, digamos assim, né? Através da arte, através do cinema, você foge um pouco da sua rotina, se desliga, mergulha no universo de cineastas que porventura tenham um trabalho encantador ou mergulha na história do cinema, o que seja, né? Eu acho que o importante é a gente estar refletindo sobre a arte e vendo de que maneira a arte entra nas nossas vidas, né? E essas aulas online, são sempre muito importantes. Então, deixa eu apresentar para quem não conhece o André, né? O André Lima, ele é advogado, né? Exerce, né, a advocacia, né? A principal profissão dele é advogado. Eu sei que ele se formou na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, porque durante muitos anos ele e uma legião de estudantes da UERJ frequentaram a festa Brazuca, né, com o DJ Janot, esse que vos fala aqui lá na Casa da Matriz, e Cabaré Caleza e tantos outros lugares. Então essa turma da UERJ ficou marcada, né, como o meu público mais fiel nas festas como DJ, era o público da UERJ. E aí em 2009, quando eu comecei a dar aulas de cinema também, né, fazer os meus cursos de cinema, os cursos de extensão, assim, presenciais ainda. Algumas das pessoas que me acompanhavam como crítico de cinema e como DJ também, começaram a frequentar os cursos. E a primeira coisa que eu percebi já naquela época no Polo do Pensamento Contemporâneo, no Jardim Botânico, que é onde eu comecei dando aula, depois eu dei aula em outros lugares, né, inclusive no cinema, né, no Estação Botafogo, no Cine Joia, e o que eu comecei a perceber já a partir do Polo do Pensamento Contemporâneo, que era uma casa de cursos de extensão em todas as áreas, não só em cinema, como em outras áreas, é que eu diria que mais de 70% dos meus alunos não tinham nenhuma relação com cinema, não eram estudantes de cinema, não eram pessoas que trabalhavam com cinema, apesar de eu ter também tido alunos que trabalhavam com cinema, né? Isso era muito bacana, porque eu via que eles procuravam os cursos em busca de inspiração, né? Tantos alunos queridos, como, por exemplo, o Plínio Profeta, né? Que hoje é um compositor de trilhas sonoras bastante premiado. Mas assim, o grosso dos alunos eram
arquitetos, engenheiros, né, psicólogos, médicos, donas de casa e advogados, né? Até tem aquele momento no Annie Hall do Woody Allen, né? Em que ele fala para a câmera, né? Eu não me lembro exatamente o que ele fala, mas ele dá uma sacaneada nos advogados e que a turma cai na gargalhada. Mas, enfim, o fato é que eu percebi que havia uma demanda, né? As pessoas que não pertenciam à área de cinema buscavam estudar cinema. Por quê? Né? Isso era uma coisa que no início me intrigava. E aí eu percebi que, ao estudar cinema, você acaba se conectando com uma se conectando, como é que eu vou dizer? Isso, amanhã a gente vai conversar sobre cinema e psicanálise com o Christian Dunker. Eu não vou dizer que você se conecta com o seu inconsciente, isso deixa para o Christian falar. Mas eu acho que as pessoas buscam uma válvula de escape para uma rotina que é bem diferente do universo das artes, do universo cinematográfico, e acabam descobrindo nisso maneiras de aplicar esses conhecimentos cinematográficos no seu cotidiano, na sua vida, e tornar a sua vida mais prazerosa, a relação com as pessoas com quem você convive mais prazerosa, né? Porque a arte te deixa mais leve, de certa maneira, e também acabam descobrindo vocações, né? Outras vocações. E o André é um exemplo disso. É o André que está aqui comigo. Como eu falei no início, né, eu conheci o André como estudante de direito, né, frequentando as minhas festas como DJ, e depois como aluno de cinema, e de repente eu vejo que o André começa a desenvolver um puta trabalho como fotógrafo. Né? Teve um projeto chamado Rio 365, né, em que eles convocavam, né, André, fotógrafos amadores e tal, gente que tinha fotografia como hobby, para fazer Exatamente. fotos e eles publicavam lá, e de repente eu vi, cacete, eu estou diante de um baita fotógrafo aqui, né? Como é bacana ver, né, isso, né? Que o cara busca o cinema e de repente ele se descobre um grande fotógrafo também, né? Rafael está dizendo um trabalho lindo, né? Então assim, e não parou, né? Começou com a fotografia e continua lá. Você convida vocês a entrarem no Instagram dele, né? No Andrés de Lima, não é isso? Isso, Andrés de Lima está aí na foto que vocês devem ter visto no anúncio. E tem as fotos maravilhosas do André, estão lá. Paralelamente a isso, ele nunca deixou de fazer os cursos de cinema. Os meus cursos, sobretudo. Não sei se ele fez outros, mas os meus eu sei que ele fez, e mais uma vez. O Tarantino, por exemplo, ele fez 3 vezes. Né? Eu acho que o Kubrick deve ter feito 4 vezes. O Woody Allen fez. Eu acho que o Woody Allen é o seu recordista. Né? fui Ele deve reprovado ter nele, feito. por isso que eu faço É, direito. é o que eu sempre brinco, né? Sempre que um aluno repete um curso meu, eu falo, poxa, esses repetentes, né? Ou vieram fazer o curso de novo porque não entenderam nada da primeira vez, ou então porque gostaram tanto e resolveram repetir, né? Então, André, eu acho que eu já te apresentei, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa tua trajetória, né? Como é que o advogado descobre aí as artes, a fotografia, o cinema, e de que maneira estudar cinema ajudou, né? A sua cinefilia ajudou nesse processo. Pois é, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Janô. É um prazer enorme bater esse papo com você aqui. Obrigado pelos elogios em relação às fotos aí que eu faço. Eu sou fotógrafo amador, que fique bem claro aqui, eu não vivo de fotografia. Eu acho que eu nunca ganhei eu ganhei R$ 200 porque eu vendi uma foto para uma pessoa desconhecida que queria comprar uma foto minha, um maluco, e eu vendi. Acho que a minha maior receita com arte foi R$ 200. Mas a minha relação assim, com a fotografia, assim, a verdade é que a fotografia veio depois do meu amor pela minha paixão pelo cinema. Né? Então, assim, desde pequeno, assim, muito influenciado pelo meu avô, eu sempre gostei muito de cinema, mas gostava de cinema de uma forma como a maioria das pessoas gosta. Gosta de vai ao cinema, discute o filme aqui, acolá, mas
nunca me interessei por aprofundar conhecimento em cinema e nem aprofundar conhecimento de assistir, eu vou aqui, agora vou explorar a obra do Kubrick, vou ver todos os filmes do Kubrick. Eu nunca fiz isso durante a minha vida de adolescente. Isso veio muito a partir do momento que eu entrei na faculdade, enfim, aí por questões pessoais mesmo, eu comecei a buscar mais cinema e a querer entender um pouco mais de cinema. E comecei a ler mais, comecei a ler sobre roteiro de filme, como é que. Quais são os elementos que fazem um filme ser bom e quais são os elementos que fazem e transformam o filme ser uma bomba. Comecei a ter um contato um pouco maior com o cinema e até então fotografia não era algo que fazia parte do meu cotidiano, tá? E aí, acho que eu não lembro, acho que o seu primeiro curso foi aquele, ouvir o filme, né? Foi o primeiro curso que você fez. Sim, sobre o uso da música no cinema, exatamente. Exatamente. E aí, foi até uma amiga, a Maria Alencar, uma vez eu estava tomando um chuva, eu lembro perfeitamente desse dia, ela falou, pô, o Janot vai vai ter um curso dele no Pop, enfim, sobre a música no cinema. Eu falei, pô, que bacana. E eu nunca tinha feito curso de cinema na vida. Tudo que eu tinha lido sobre cinema foi autobusca, né? Enfim, curiosidade, comprar um livro aqui, acolá, ler alguns roteiros. Eu já tinha comprado aquelas coleções que os roteiros do Tarantino eram lançados Sim. até. Acho que ele não tem mais, acho que ele parou em Bastardos Inglórios, mas você tinha lá, tem o Pulp Fiction, Cães de Aluguel e Amor a Queima-Roupa, você tem Bastardos Inglórios. Agora você tem o Era Uma Vez em Hollywood, que continua, né? Ele amplia a história do filme, né? Ele amplia a história, ele escreve um romance, né? Exatamente. Sobre o roteiro que ele escreveu, né? E aí eu acho que assim, a minha vontade por aprender cinema escalou um nível a partir do momento que você começou coincide com o momento que você começou a lançar os seus cursos, né? E aí eu comecei a fazer todos os cursos porque eu gosto muito de cinema e é muito bom estudar cinema por conta. É interessante você entender aquilo que você gosta, né? Então, assim, se você gosta de cinema, por que não estudar? Por que não aprofundar o seu conhecimento sobre cinema? Por que só ficar só vendo filme? Por que você não ouvir de quem entende de verdade de cinema e alertar você sobre as características que eventualmente você não tenha percebido numa primeira visita ao filme, depois da aula, você, pô, eu nunca tinha visto esse detalhe, aí você vai lá, revê o filme e vê o detalhe, enfim. Então, tudo isso me fez procurar estudar cinema com um pouco mais de afinco, ler mais sobre cinema. E aí, em 2010, na minha lua de mel, eu voltei, eu fui para a Europa, enfim, aí levei minha máquina fotográfica, fiz algumas fotos lá, enfim. E eu não sei porquê, mas assim, em algum momento eu achei que, pô, olha, isso aqui ficou legal, essa aqui ficou bacana. Eu acho que, pô, comecei a gostar do ato, da prática da fotografia, né? Então eu voltei de viagem e eu comecei a pensar, pô, eu acho que eu vou começar a estudar fotografia, eu vou começar a tentar desenvolver a fotografia, porque eu acho que leva algum jeito, talvez, né? E aí eu entrei num curso de fotografia de uma querida amiga, não sei se você conhece, a Érica Modesto. Ela era fotógrafa lá do Imaginoa, e aí eu perguntei para ela, eu estou querendo fazer um curso de fotografia, qual que você me indica? Ela, o meu. Aí eu falei, então tá. Então vamos lá, vamos em frente. E o curso dela fez com que a minha cabeça também abrisse, enfim, para esse mundo da fotografia, né? Comecei a praticar a fotografia e uns 2 ou 3 anos depois eu entrei para esse mundo do Instagram, enfim, criei uma conta do Instagram e comecei a ver que haviam projetos bacanas de fotografia que rolavam no Instagram, né? E o projeto que eu tive conhecimento, e acho que até tarde, porque o Rio 365 foram 2 edições, né? Eu tive conhecimento do projeto no final da primeira edição. Então, comecei a participar dessas missões, eram missões semanais com temas específicos ligados à cidade do Rio de Janeiro,
bem no final. Mas aí, no segundo projeto, eu participei com um pouco mais de dedicação, participar de todas as missões, produzi muito conteúdo fotográfico exatamente por conta do projeto e, pô, eu acho que eu tive um êxito bastante bom aí no projeto, tive algumas fotos que foram escolhidas para o livro. Isso, de alguma forma, foi bom, me senti assim, aquela coisa, um advogado, né, enfim, que tem uma rotina extremamente estressante, né, Sim. e ali se descobrindo que tem aqui um dom, um viés artístico, enfim, que no caso é a fotografia, nem é o cinema, não, é até mais fácil. Fotografia você pega, hoje em dia, com o celular, você fotografa onde você quiser, a hora que você quiser. Basta você sacar o celular e fazer a fotografia. Fazer cinema já é um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, Sim, sim. então foi assim que eu me descobri fotógrafo. E eu não tenho a menor dúvida, Janu, que essa busca pelo cinema, essa cinefilia, assim, o estudo sobre cinema, os seus cursos, os primeiros lá, ouvir a música na trilha dos mestres, para mim é um dos melhores cursos, ou seja, esse curso é fantástico, é muito bom, é muito, muito, muito bacana. Quem nunca fez, quando o Janu relançar, faça, Vamos porque repetir, o Na Trilha dos Mestres é aquele que eu pego a obra de 8 diretores e analiso a obra dos diretores pelo viés da música, né? Então você tem uma aula sobre o diretor, mas prestando atenção na música. Você conhece a obra do diretor pela música, né? Então isso é que é bacana desse curso. e então tudo isso de fato ele conseguiu, assim, acho que o cinema, esse olhar cinematográfico, assim, essa coisa de essa paixão pelo visual, eu sempre muito, eu gosto muito, eu sou muito detalhista em imagem, eu sempre reparo detalhes nas cenas, até mais do que nome. Então, eu até brinco aqui quando eu vejo filme ou séries com a Clarissa, minha mulher. Nomes eu me perco. Game of Thrones é um negócio que, assim, eu até pegar todos os nomes dos personagens, mas a minha memória fotográfica sempre foi muito boa, né? Então, assim, a minha memória Uhum. visual. Então, eu acho que por conta disso, por conta esse gosto pelo cinema, eu acabei desenvolvendo esse talento assim, para a fotografia, enfim, de alguma forma assim, foi exitoso e eu gosto. Eu até hoje, assim, eu já produzi muito mais fotografia do que eu produzo hoje. Acho que depois do Miguel, em 2016, quando ele nasceu, e depois da Helena, algumas coisas a gente deixa de fazer, né, por conta dos nossos filhos. É um sacrifício, não tem jeito. Então, assim, menos filmes. Antigamente eu via filme para burro, hoje em dia diminuiu o ritmo de assistir filme, de ir a Tem cinema. que ser mais seleto, tem que Tem que ser ser mais mais seleto. para perder tempo com bobagem. Então, Mas ainda assim, mas o que eu percebo é que ainda assim, que eu sei, eu também sei por experiência própria como é que é nessa rotina com filhos pequenos, como toma o nosso tempo e a gente deixa de ver, a gente vê menos filmes do que a gente imagina, mas ainda assim você guarda espaço para os cursos, para fazer cursos de cinema, para estudar cinema. E aí que eu queria chegar, né? De que maneira esse tempo que você guarda nessa rotina enlouquecida, né, de pai de duas crianças pequenas, trabalhando em escritório, né, que você trabalha de advocacia, né, que é uma coisa muito estressante e muito como é que eu vou definir o trabalho no escritório de advocacia em uma palavra racional, né, talvez, enfim, de que maneira você guardar esse tempo, e esse tempo que você usa para estudar cinema, de que maneira isso se relaciona com esse seu dia a dia, com essa sua rotina, né? Janô, assim, acho que você, no início quando você abriu aí a nossa live, você tocou num ponto fundamental, que é você a rotina do advogado, e não só do advogado, de outras profissões também, mas falo pela minha, ela é muito estressante, ela é muito fria, né? O dia a dia é processo, é juiz, petição. Eu trabalho com contencioso, né? Então eu trabalho com litígio, né? Se você quiser brigar com alguém,
eu sou o advogado que briga, né? Então, assim, É, a minha esposa também é advogada de contencioso, então a gente aqui, imagina só como é, né? Enfim. Então a gente, assim, eu sempre procurei de alguma forma, e eu sou uma pessoa, posso dizer, um pouco estressada, né? No meu dia a dia, me estresso com o trabalho, me preocupo. Então a forma que eu tenho de canalizar isso é com o cinema. Assim, eu acho que sem o cinema ele me ajuda bastante. Eu invariavelmente chego às vezes cansado, eu ligo a televisão e vou ver um filme, e assisto um filme. Eu quase não vejo telejornal, enfim, eu ligo, vou ver uma série, eu vou ver um filme, porque isso me traz calma, me traz paz. Às vezes eu vejo filmes que eu já revi, mas é porque eu quero, de repente, experimentar uma emoção determinada. Eu vou lá assistir aquele filme porque eu quero sentir de novo tudo aquilo que eu senti da primeira vez que eu assisti aquele filme, da segunda ou da terceira. Então, assim, e evidentemente que eu procuro alguns cursos da pandemia, como eu te falei, eu acabei perdi o curso sobre a Nouvelle Vague, sobre os clássicos franceses recentes, eu perdi o curso sobre os musicais, né, que eu acho que foi no ano passado, isso que eu uhum, perdi por conta do trabalho, porque às vezes você não consegue compatibilizar claro, o seu claro, horário, a rotina, você está um mês muito atribulado de trabalho, você sabe que você não vai conseguir, então eu nem escrevo, então assim, eu nem crio a expectativa, então mas quando você está relativamente tranquilo, você consegue compatibilizar a sua agenda. Se o curso é 7 horas da noite, pô, assim, dá sim, tempo de fazer. Então, eu procuro fazer isso, até porque eu acho que é fundamental na nossa vida, eu acho que é fundamental na carreira do advogado. O advogado trabalha com escrita, trabalha com história. A gente conta história. Quando um cliente procura a gente para ajuizar, para mover uma ação contra alguém, eu tenho que convencer um juiz de que o meu cliente tem razão. Então, eu tenho que criar uma história, eu tenho que criar um roteiro, né? Não é um roteiro, bacana, isso é bacana. mas eu tenho que criar uma história envolvente, que prenda a atenção do juiz e que convença ele, e que ele fala, olha, esse cara aí, ó, bonequinho aplaudindo, entendeu? Não é à toa que o gênero filme de tribunal é um gênero, né, que tem grandes filmes, né, justamente Ah, por tratar dessa narrativa, né, por valorizar a narrativa, né. exatamente, exatamente, pô, exatamente isso. Então, de alguma forma, eu tenho certeza que os cursos, estudar cinema, ver filmes, reassistir filmes, o que eu acho fundamental quando reassistir, revisitar as obras, né? Acho que era o Nelson Rodrigues que falava isso sobre livros. Né? Existem, sei lá, uma meia dúzia de livros só que bastam eles para você ler o resto da sua vida que tá ótimo, entendeu? Com filme, obviamente, você tem uma infinidade de filmes que merecem serem vistos e revistos, mas eu acho que passa muito por isso, né? Eu acho que o filme bom você tem sempre que rever, que está ali revisitando e descobrindo ele em momentos diferentes da sua vida, né? Uma coisa é você assistir Poderoso Chefão com 15 anos e outra coisa é você assistir Uhum, com 20, com sim. 25, 40, entendeu? Talvez a minha experiência com o Poder do Chefão, é um filme que eu já assisti muitas vezes, talvez seja completamente diferente quando tiver 50 anos. E eu acho isso que é estimulante, né, no estudo do cinema, nessa busca de você tentar entender melhor como funciona, quais são os aspectos de um filme que você tem que prestar atenção na hora que você está vendo o filme. Então, o cinema faz muito bem para mim. Assim, é um catalisador de estresse, de estresse do trabalho. Pois é, isso que, assim, como eu comentei, né, amanhã às 4 da tarde eu vou bater um papo com Christian Dunker sobre cinema e psicanálise. Mas você diria que o cinema e estudar cinema funciona como uma terapia para você? Ah, sem dúvida alguma. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Tanto o cinema quanto a fotografia, isso é completamente terapêutico. Você sai daquele mundo da sua vida, da sua rotina, porque a gente às vezes entra naquela rotina, você acorda, vai para o trabalho, sai do trabalho, você vai para casa, tem seus filhos, sua esposa.
evidentemente, com duas crianças pequenas, a sua rotina ela muda todo dia, né? Então, assim, é Uhum. uma montanha russa de emoções. Mas até para sair desse universo, né? Assim, é bom você se trancar numa sala, no caso aqui do, 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 No do, do, escritório. do curso remoto, você se trancar aqui no escritório e participar de uma aula e revisitar as cenas preferidas dos seus diretores preferidos. Então, sem dúvida alguma, isso faz muito bem. Isso é uma terapia muito. Assim, eu particularmente, André, eu preciso disso para viver. Assim, porque se for só trabalho, casa, É. o pino já. Às vezes Não, até. e aí o Tarantino foi uma terapia que você fez 3 vezes já, né? Pois é, o Então, Tarantino. de que maneira, qual seria a função terapêutica do Tarantino para você? O Tarantino me causa riso, né? Assim, o Tarantino, eu me divirto vendo Tarantino. Assim, é um entretenimento maravilhoso, porque eu acho que a forma como ele aborda os gêneros, né? Ele transita em todos os gêneros do cinema e no próprio filme mesmo. Você tem filmes do Tarantino que em um momento você está num gênero X, outro no gênero Y. Ele transita, ele é muito eclético e com muita referência cinematográfica. Então é sempre um prazer enorme ver filme do Tarantino ou ver qualquer coisa sobre o Tarantino. Suas aulas sobre o Tarantino são muito boas. E aí, então é sempre bom revisitar e fazer novamente o curso. Por que você está fazendo de novo? Porque é legal sentar lá, aqui no caso, não, antigamente era no Pop, depois no Estação, que era, acho que é o seu melhor, Aham. que a gente, acho que Pois é, via o Tarantino na tela grande, né, com som de cinema. rua emblemático, né, que quase acabou e conseguiu se reerguer. Então, assim, é muito bom você sentar aqui e rever as cenas que você gosta, sob o olhar de um crítico de cinema excepcional, alguém que entende de cinema como poucos no Brasil. Você com certeza e você, já não falo isso não, é, é sincero, é verdade, você é uma referência para mim no cinema. As suas críticas. Eu até brinco com alguns amigos, pô, essa crítica do Janot, que às vezes eu encaminhava, essa crítica é excelente, essa crítica. Mas você já viu o filme? Não, eu não vi o filme. Mas como é que você sabe que a crítica é boa? Mas aqui a crítica, ela independe de você ter visto ou não o filme. Você Sim, saber reconhecer se a crítica é boa ou ruim, ela prescinde de você assistir. Você pode assistir, inclusive, o filme, discordar do crítico e continuar achando que aquela com crítica. certeza, com certeza. Tem vários colegas meus que eu admiro muito e que muitas vezes eu discordo deles frontalmente e eu continuo admirando o texto, O né? texto, inclusive o texto que você discorda, né? O texto que não Exatamente. eu vi de outra forma que o filme. Já aconteceu de ler críticas suas e falar assim, não concordo, mas é sempre um prazer ler as suas críticas, porque você fundamenta muito bem, você é, é, tem substrato, você tem fundamento que você está dizendo. Então, assim, é importante, e até para, eventualmente, a gente rever o que você pensa. Assim, de repente, assim, pô, talvez, não gostei desse filme, mas, pô, meu amigo aqui gostou, o Janu gostou, o outro aqui gostou, talvez o problema seja meu. E aí você, de repente, você revê o filme, tá aí outra função de você rever o filme, é exatamente você, pô, peraí, será que o filme é tão ruim como eu achei? E você vai lá rever, talvez você vá chegar à mesma conclusão que você tinha chegado antes, ou talvez você vai mudar. Por exemplo, o exemplo de uma mudança de opinião em relação à minha percepção em relação ao filme foi o Era Uma Vez em Hollywood. Eu fui ver o filme Uhum. sozinho no cinema, mas depois de um dia de muito cansaço, assim, eu tinha trabalhado muito, estava muito cansado. Eu fui ver um filme de quase 3 horas de duração, que acho que começou às 10 horas da noite, 9h45. Então, assim, eu estava cansado, com um pouco de sono, e eu achei, na primeira visita ao filme, na primeira vista do filme, eu achei que a primeira metade ela se arrastava, que o filme demorava a engrenar, e eu adorei a segunda metade. E eu saí do Uhum. cinema um pouco frustrado, né? Mas depois fui rever o filme, aí eu reli, aí li sua crítica, conversei com um amigo, com o meu sócio, André Milk, que vai fazer o seu curso também. Ele adorou o filme e falou: pô, não, o filme é bom, é muito bom.
falei assim, vou rever o filme. Aí eu fui rever o filme de fato, o filme é muito bom. E eu acho que a minha percepção do filme ser arrastado, ela não procedia. Então, assim, eu revi o meu conceito em relação àquele filme e falei, pô, o filme realmente é muito bom e eu não acho o filme nada arrastado. Né? Então, assim, É, é importante você, às vezes, revisitar. Né? Quanto você tempo já você citou o... Fala. você fez a revisão da crítica, né? Você fez esse exercício, Sim, né? é o meu livro, é Revisão Crítica, Revisão, exatamente, em que eu critico as minhas próprias críticas eventuais. É o que eu exatamente. sempre digo, Match Point, quando foi lançado do Woody Allen, eu não gostei. Hoje eu adoro Match Point. Então, nesse livro Revisão Crítica, eu cheguei simplesmente, não concordo com nada do que eu escrevi, mas faz parte, né? A nossa visão de mundo muda, né? E já que você tocou nesse assunto do Era Uma Vez em Hollywood, isso me traz à lembrança um exemplo disso, né? Porque muitas vezes as pessoas, mas por que eu vou estudar a obra do Tarantino se eu não gosto do Tarantino, se eu acho os filmes do Tarantino violentos demais, me incomodam? Aí eu falo, vê, né? Assiste o curso, faz a aula, se você não gostar, a gente conversa, né? Porque assim, o crítico ele não tem a pretensão, o professor, de mudar a opinião de ninguém. Ele simplesmente vai oferecer novas visões e novos horizontes para essa pessoa, para esse aluno. Então, há o caso, por exemplo, do Era Uma Vez em Hollywood, né, que muita gente enxerga na visão que o Tarantino coloca, impõe, da personagem da Sharon Tate, né, através da caracterização que ele faz dela na pele da Margot Robbie, como se fosse uma mulher objeto, né, como se fosse uma personagem superficial, né? Então acham que é uma visão machista da personagem, de uma pessoa real, né, que é a Sharon Tate. Eu não vou me segurar aqui para não dar spoiler, embora eu acho que todo mundo já viu o filme. Mas assim, as pessoas sabem que na vida real, né, o filme, a Sharon Tate era uma atriz que estava em ascensão em Hollywood e era casada com Roman Polanski, estava grávida dele. Em 1969, ela foi assassinada, né, pela seita do Charles Manson. Então, esse é o que aconteceu na vida real, não necessariamente é o que vai acontecer em Era Uma Vez em Hollywood, porque era uma vez, o próprio título explicita, é uma fábula, né? Agora, o que eu mostro no curso, o que eu procurei mostrar na minha crítica, o que eu mostro no curso através de imagens, né? Porque eu acho que é isso, talvez, quando as pessoas me perguntam, mas o que os teus cursos têm de diferente em relação a outros cursos de cinema? Porque é um curso em que a gente vai dialogar muito com a imagem, né? Com a imagem a gente não tem como brigar. É claro que a imagem te oferece mil possibilidades e mil interpretações, mas é justamente essa riqueza de interpretações, de leituras da imagem, que faz as pessoas abrirem a cabeça, faz muitos alunos abrirem a cabeça. Então, o que eu mostro no curso do Tarantino, você deve lembrar, é que, embora você tenha pego, o André pegou várias versões do curso, porque a primeira vez que eu dei o curso do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood, não tinha sido lançado ainda. O Janot não tinha, acho que não tinha nem o Bastardos Inglórios. Não tinha nem Bastardos Não, Inglórios. não, Bastardos tinha, acho que não tinha, talvez os Oito Odiados. Bastardos já tinha no É, primeiro Tarantino? já tinha. Mas, enfim, quando eu incluí o Era Uma Vez em Hollywood, eu procurei mostrar que o Tarantino faz em relação a Sharon Tate, naquela personagem da Margot Robbie, é uma belíssima homenagem a Sharon Tate. Ele não objetifica ela. Tudo que ele coloca dela no filme está contextualizado, né? Você pode até questionar certas coisas como o machismo do personagem do Brad Pitt, né, na maneira como ele enxerga aquelas hippies, né, lá da seita do Charles Manson, que são ali objetificadas, sim, mas é um retrato meio caricato mesmo, né? Mas a Sharon Tate eu discordo completamente. E tem gente que vai me dar razão, tem gente que vai continuar discordando, mas isso é que faz a riqueza, né? Porque a aula gera o debate, a aula gera a reflexão e a gente de repente enxerga de que maneira o que a gente falou sobre a Sharon Tate pode se aplicar
em exemplos do nosso dia a dia na nossa sociedade machista de hoje, né? Então, acho que isso, aí esse é um exemplo, né, de como você estudar cinema se relaciona com as questões do seu dia a dia, de que maneira o cinema abre a tua visão, né? Assim, às vezes as pessoas reclamam de certas coisas, mimimi. Não, mimimi não, é ver, né, como o cinema mexe contigo e abre a sua cabeça para certas coisas. Então, acho que isso é fundamental, isso é muito bacana. E assim, como eu citei o exemplo de Era Uma Vez em Hollywood, eu posso citar o exemplo, outros, né, do racismo, né, que é um tema muito presente na obra do Tarantino. Tarantino é um diretor branco, teoricamente não teria lugar de fala, mas é o que eu sempre procuro falar nos cursos. Tarantino é um aliado da causa negra, e você não pode querer rejeitar um aliado. O aliado você tem que trazer para perto de si. Então a gente discute no curso, não vamos entrar aqui agora nesse mérito, mas da relação dele com o Spike Lee, que é muito controverso e tal. Enfim, é isso que eu queria dar esse exemplo, né, para mostrar, né, e eu acho que talvez seja isso que você, o motivo de você estar fazendo, vai fazer esse curso a partir de segunda-feira pela quarta vez, né? Porque você olhando aquela mesma imagem, você não vai ver a mesma imagem como você viu e nem eu, como professor, eu também revejo e às vezes acabo enxergando coisas novas, É né? sempre, Então acho que é um pouco por aí. é sempre uma experiência diferente. Eu acho que os cursos que eu já fiz, os que eu já repeti, né, inclusive do Tarantino, sempre foi diferente, nunca foi igual. O Diário, que tem tem uma infinidade de filmes, 44, 45, eu já não sei quanto está a contagem dos filmes do Diário, 50, já chegou a 50 já. 50, já chegou a É. 50. Então, sempre é muito bom, sempre você vai ter uma percepção completamente diferente. Eu, quando comecei a fazer os seus cursos, eu tinha 30 anos, eu já tenho 40. Eu acho que muita coisa mudou na minha vida, com certeza, de 30 para 40 anos, entendeu? Então, assim, acho que 2015 para cá, quando a Clarissa ficou grávida e tive um probleminha de saúde em 2015, enfim, dali para frente muita coisa mudou na minha vida, né? Eu passei a ter uma responsabilidade maior porque eu ia ser pai. Enfim, então você muda a sua cabeça, você muda completamente a forma como você enxerga determinadas situações, você se transforma em uma pessoa mais paciente, você tem que cuidar você é responsável pela formação de um ser humano que está nascendo naquele momento. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E você se transforma. E o cinema, evidentemente, ajuda você a lidar com todos esses sentimentos, né? Então, talvez obras que não me tocassem tanto antes de ter filho me tocam muito mais hoje, né? Porque hoje você Uhum. já olha e você já se projeta como pai, e E se você sabe emociona também. que emociona mais do que você se emocionava É. antes, entendeu? Então, porque você sabe, você projeta no personagem a experiência que ele está tendo, você projeta para si. É como se você estivesse vivendo aquilo, é como se você estivesse vivendo aquela realidade ali, que na verdade é uma ficção. Então, por isso que eu acho bom, acho assim, quem tem tempo, quem gosta de se dedicar e refazer cursos é muito bom. Os seus cursos, principalmente, porque eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a sua metodologia, né? Essa questão de você trazer as imagens das cenas que do filme que mais emblemáticas e que ajudam a contar melhor aquele filme, né? Aquela obra que está sendo analisada. Isso é interessantíssimo. Então, isso faz com que a gente, inclusive, se motive a voltar a assistir a aula. Se fosse uma aula meramente teórica, com fundamentos Uhum. teóricos, provavelmente não ia ter o mesmo encanto e a mesma. Eu não teria a mesma disposição de rever os cursos se não fosse isso. Porque é bom, porque falar de cinema sem ver o cinema, né? Então, assim, não faz muito sentido. Então, você faz isso, né? Os seus cursos você fala, apresenta lá, você dá todo o arcabouço do diretor, conta, faz toda uma introdução da filmografia do diretor, e depois a gente começa a ir filme por filme. Imagem, corta a imagem, você explica e fala. Eu acho isso muito legal, muito dinâmico,
E, enfim, por isso que eu vou ir para o meu quarto. quarto. Aliás, enquanto você estava falando isso, eu vi que entrou aqui o Rodrigão Lage, que é um grande concorrente seu, que eu acho que ele já fez. Ele não fez o Tarantino 3 vezes, mas ele já fez vários cursos várias vezes também. Bem-vindo, Rodrigão, que Esse está aí aqui também. é o meu companheiro de recuperação, né? É o meu, Exatamente. Mas, enfim, para a gente já aquecer as turbinas, né? Daqui a pouquinho a gente tem que encerrar também. Queria, né, primeiro lembrar, né, que as inscrições para mini pós, né, para esse curso do Tarantino, agora no formato de uma mini pós, começa segunda-feira, né? Segunda-feira, agora, dia 4, as inscrições ainda estão abertas, ainda restam vagas, né? Corre lá que ainda dá tempo. Clica no link da bio, né? E tá lá no link da bio. E acompanhe também a minha jornada Tarantino que eu fiz, quem não viu ainda, que está chegando agora, né? Eu publiquei uma análise de cada filme do Tarantino, dos 9 longa-metragens dele, um por dia. Tá no meu perfil do YouTube, Marcelo Janot, e tá aqui também no Instagram. Então assista lá, que isso acho que é bastante bacana e motivador. Então é só você clicar lá no link da bio e se inscrever, se quiser, a partir de segunda-feira. A gente começa a nossa mini pós dossiê Tarantino por 5 semanas. Até tem isso também, vão ser mais aulas. Você vai ver que já vai ter mais material do que quando você fez os outros cursos. Eu já estou acrescentando mais coisas, então vão ser 5 aulas de 2 horas, né? Se você eventualmente perder alguma aula, isso também é outra novidade. A aula fica gravada durante uma semana, né? Eu sei que as pessoas às vezes têm uma rotina estressante, e não conseguem. Então, assim, queria, para a gente terminar, né, antes da gente se despedir, que você falasse como aperitivo qual é o seu filme preferido do Tarantino e por quê, André? Assim, é engraçado isso, porque eu já tive essa discussão interna comigo mesmo aqui com os meus fantasmas. Qual é o filme do Tarantino que eu mais gosto? Assim, o filme o primeiro filme do Tarantino que eu assisti foi Pulp Fiction, né? Então, assim, Pulp Fiction para mim é uma obra-prima, é o filme referência do Tarantino, é o filme que despertou o olhar para ver filme do Tarantino, para assim, cara, o que esse cara fez aqui, né? Que revolução, né? Que revolução em termos de narrativa, em termos de roteiro, né? Então, algo completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Mas o filme que eu mais gosto, o filme que eu mais gosto, talvez seja por isso que eu gosto de rever, refazer os seus cursos, porque você também gosta do filme, é Jack Brown. Eu acho Jack Brown um filme muito, muito maravilhoso, muito. É uma história de amor lindíssima, né? E eu acho que é raro Uhum, você ver nos filmes do Tarantino a abordagem do relacionamento entre um homem e uma mulher. Você não tem com isso. certeza. Tirando Django Livre, mas eu acho que o mote de Django Livre não é nem o relacionamento do personagem principal com a. Eu esqueci o nome da. Que é É um nome complicado. complicado. É um nome alemão, esqueci também agora. A Brunilda, 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 exatamente. Eu acho que aquilo ali é só um motivo para o Tarantino falar sobre outros temas. Então, assim, o relacionamento do Django Livre, do Django com ela, não é o principal do filme, né? Claro. E eu acho que Jack Brown aborda, acho que essa questão, acho que a questão central do filme é isso, é a descoberta da Jack Brown, né? Enfim, que é aquela atriz do cinema Black Exploitation, lá da década de 70, que ele resgata, Uhum. e do personagem lá do Robert Foster, o agente Foster, fiança. exato, do Agente Fiança. Então, assim, a relação que os dois constroem ao longo do filme, a energia, a sinergia que eles têm e aquela história toda. Eu gosto muito de Jack Brown, eu gosto bastante de Jack Brown. É o meu filme de cabeceira ali do Tarantino. Assim. Eu acho que um segundo filme que eu destacaria é Bastardos Inglórios. Uhum. Me trouxe muito impacto e aquela cena final lá, que acho que todo mundo assistiu, acho que isso aqui é a minha obra-prima. Eu acho que o Tarantino fez o filme pensando em que tinha realizado sua obra-prima, e eu acho que ele chegou, assim, talvez seja mesmo, talvez seja um filme mais é, complexo em termos de narrativa, mais estruturado, assim, mais correto, né? Enfim. Então eu Uhum. gosto muito desses dois, assim, tirando o Fiction é uma relação tipo Pelé, eu não boto na lista. Então Jack Brown
e Bastardos Inglórios, assim. É engraçado isso, né? Tem essa coisa que muitos cineastas, a obra deles acaba sendo valorizada e redescoberta de gerações em gerações, né? Então, fazendo aqui um exercício de futurologia, né, eu me arriscaria a dizer que no futuro, sei lá, na geração dos nossos netos, quando redescobrirem a obra do Tarantino, eu acho que o Jack Brown vai ser o filme mais cultuado dele, talvez por ser o filme mais atemporal, assim, né? Então, é Exato. um filme que vai dialogar com as pessoas nas gerações futuras, né? Então, eu acho que o Jack Brown também é um dos meus filmes do coração. E bacana. Vamos falar muito dele também, né, ao longo da nossa mini pós, que começa na segunda-feira. O André vai estar lá. E a diferença da mini pós, né, para um curso você fez os outros cursos, agora você vai fazer a mini pós pela primeira vez. Né? Na mini pós é que a diferença é que a aula não se esgota naquelas nossas 2 horas. Né? Eu passo um dever de casa para vocês, né, para quem. Pra, absorver melhor o material também, né? Mas sempre uma coisa lúdica, divertida, né? Porque a obra do Tarantino é sempre divertida. A gente vai ter depois um grupo de WhatsApp só para os alunos, que fica aberto depois da aula durante 2 horas, assim, para ninguém depois ficar sendo massacrado com mensagens de bom dia, natureza e etc. É um dia abençoado, uma semana abençoada, Bom nada dia, disso, até grupo. porque Bom o dia, grupo. Tarantino não ia. Bom dia, grupo, uma semana abençoada. Mas, enfim, o Tarantino acho que não ia nem curtir muito isso. Mas é mais no sentido de que acabou a aula, você fica com vontade, às vezes, de comentar. Né? Quando você vai ao cinema, quando a gente ia ao cinema com mais intensidade, né? Infelizmente a pandemia nos tirou esse hábito que a gente espera retomar. Né? Um dos maiores prazeres de ir ao cinema é a gente sair do cinema e sentar, né, com quem a gente foi ver o filme e debater o filme, discutir o filme, né, tomar um chopp, enfim, o que seja, jantar, almoçar, tomar um café. Né? E esse grupo de WhatsApp é uma maneira da gente, acabou a aula, você quer discutir aí o conteúdo da aula por mais 2 horinhas, está quente ali a coisa, e depois o grupo de WhatsApp fecha e só reabre na semana seguinte. Mas, enfim, todas essas informações estão no meu link da bio, né? Você clica lá, mini pós, dossiê Tarantino, dossiê mini pós, barra Tarantino, barra Marcelo Janot, ou coisa assim. Você clica lá onde tem o meu nome no Instagram, traduzir o que é o link da bio. Outro dia alguém falou, onde é que está esse link da bio? Eu botei no Google o link da bio, não achei nada, não encontrei, não. No Instagram, quando tem lá a minha apresentação, M. Janot, Marcelo Janot, não sei o quê, tem o link tri ali. Você clica ali que você vai ver onde aparecem as inscrições e tal. Então, eu e o André e vocês todos, né, bem-vindos. Quem vai ser meu aluno de novo, né, muitos estão aí, e quem for ser meu aluno pela primeira vez, sejam bem-vindos. É, lembrando, né, que esse nosso papo que foi ótimo, André, vai ficar gravado no meu Instagram e no meu YouTube. Quem chegou agora e quiser assistir o papo completo, assim que a gente desligar aqui, em minutos vai estar lá no papo completo no Instagram e depois no YouTube. André, muito obrigado. A gente se encontra na segunda-feira, então. Alô, por, por me convidar aí a bater esse papo com você. Foi ótimo falar sobre cinema, sobre fotografia, sobre a minha profissão, enfim, como isso interfere no meu dia a dia. Muito bom, muito legal, bacana. Maravilha. Já estou vendo aqui a turma já matriculada, marcando presença aqui. O Léo, a Cinema com Jujuba, tá todo mundo aí. A Paulina, todo mundo marcando presença, todo mundo animado aí para chegar segunda-feira logo, 7 da noite. É isso aí, gente. André, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa Boa, noite, pessoal. Bom fim de semana. E lembrando que amanhã, né, tem uma super live às 4 da tarde aqui no meu Instagram com o psicanalista Christian Dunker. Né? Vamos falar da obra de Tarantino sob a luz da psicanálise. Então, vai ser um papo bem interessante, bem enriquecedor, que certamente, André, a gente vai aplicar nas nossas aulas de segunda-feira. Então, com quem já certeza. quiser um aperitivo amanhã, 4 da tarde, né, amanhã, sábado, 4 da tarde, um papo super especial com o Christian Dunker, né, com o psicanalista Christian Dunker,
Obrigado a todos, obrigado pelos elogios, obrigado, André. Até lá, então. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. boa Boa noite. Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.